seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre a culpa da mãe. Estou aqui com a Fer lá do Prana, com a Janine, que é psicóloga, para poder falar um pouquinho sobre esse tema que ele é bem especial. Eu acredito que muita mãe ali tenha muitas culpas, esteja carregando muitas culpas, esteja talvez vendo sua mãe de forma diferente, então é muito importante esse programa, porque estamos chegando próximo ao Dia das Mães e falar sobre isso e deixar um assunto bem mais leve, estarmos muito mais tranquilos e conectados, pensando em família. Então, é bacana. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, agora, voltando aqui para o nosso papo, iniciando ele, na realidade, eu gostaria de dar as boas-vindas, o bom dia para as meninas que estão aqui comigo, a Janine, a Fer. Bom dia. Gostaria de agradecê-las por mais uma vez, tanto a Fer quanto a Janine estando aqui, né, Janine? Já não é a primeira vez que vem, então é muito bom ter você aqui conosco. É mais tranquilo quando não é a primeira vez, né? Isso aí. A gente já nem combina mais como vai ser a pauta. Não, nós vínhamos falando disso, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Laura. Bom dia a todos, bom dia, telespectadores. Obrigada pelo convite, né, da Fer, teu. Fico muito agradecida. Maravilha, Fer. Sempre trazendo esses papos bem legais e pessoas que fazem a diferença, né, Fer? É sempre bom estar aqui, né, Laura? Já tenho uma paixão por essa TV e os espectadores que já te vi lá na Conecta. Então, um beijo especial. E fiquei super feliz quando a Janine aceitou o convite, né? Uma psicóloga fora da caixinha, vamos dizer assim, que sabe que não é só de psiquismo, né? Existem tantas outras partes, nós somos um ser de infinitos sistemas que se unem para que a gente possa estar como indivíduo, né? Essa alma, essa energia. Então vamos lá, vamos falar por esse tema tão polêmico, né? A maternidade, a mãe, a culpa. Nesse final de semana que é especial, né? De comemoração, domingo é dia de trocar presentes com a mãe, de almoçar com a mãe. Então, que esse programa a gente possa levar a algo que acolha o coração das pessoas, das mães e dos filhos. Porque nós todos temos mãe, né? Com certeza, com certeza. Isso aí, Janine, eu gostaria que, para iniciar, tu pudesse falar um pouquinho sobre o teu trabalho, para que as pessoas em casa, para quem não conhece, possam conhecer um pouquinho mais a Janine. Então, né, eu sou psicóloga, né, há mais de 20 anos, né, o tempo passa, e eu tenho, continuo estudando até hoje, como nós estávamos falando de cursos, enfim, mas as minhas especializações, eu fiz uma especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental, e quando eu morei fora do país, eu fiz um mestrado em Business Psychology, né, que seria mais voltado à área organizacional. Eu sempre me voltei para as duas áreas, clínica e organizacional. Neste momento, eu estou voltada mais para a clínica. Tá certo, muito bem. E agora, para a gente iniciar esse papo, né, falando sobre a culpa da mãe. E, Fer, quando tu pensaste neste tema, o que te veio em mente para que a gente pudesse iniciar esse nosso papo? Quando eu comecei a estudar a constelação familiar, caíram várias fichas. Eu acho que elas seguem caindo até hoje. Como a gente está numa era mais moderna, são downloads, né? Agora não caem mais fichas, agora a gente faz download. Então, a palavra matéria vem da mesma origem, do mesmo radical, né? Da palavra de maternar, de maternidade. Então, é dentro da mãe que nós nos tornamos matéria, né? O espírito, a alma, a energia, ela começa no pai. No arquétipo do pai, né? No céu, no pai céu, no pai que nos deu a vida, no espermatozoide. Mas é dentro da mãe que nós nos tornamos humanos. Nós começamos a ter um corpo físico, uma matéria. Então, tudo que essa mãe experiencia, desde o momento da nossa fecundação, as emoções que essa mãe tem, que é produzido lá no sistema nervoso central, cai na corrente sanguínea, que nos nutre. Então, dentro de todos nós,
corre o sangue da nossa mãe. Então, você, mas do pai também? Não, do pai também. Mas é dentro da mãe que essa forma humana vai acontecendo. É dentro da mãe que nós vamos nos formando. Então, a nutrição como um todo, a matéria como um todo, está ligada à conexão com a nossa mãe. E nós temos, dentro de nós, vários arquétipos de mãe, né? A mãe real, e essa mãe real, que muitas vezes, quem está assistindo aí já teve a oportunidade de fazer uma constelação ou estudar constelação, nós vemos o quanto a nossa mãe idealizada nos afasta da nossa mãe real, né? O quanto aquilo que não aconteceu, e aí vamos lá falar do Platão, né? Quando ele trouxe o amor platônico, nós amamos tudo aquilo que não temos, né? Nós desejamos o que não temos. Depois que temos, não desejamos mais. Já temos. Então, essa mãe que a gente cria nos afasta da nossa mãe real. E a gente acaba, através desse amor platônico, nos afastando dessa grande origem do amor material, que é o amor que vem da mãe. Então eu disse, nossa, olha só, na semana do Dia das Mães, vamos falar um pouco sobre isso, né? E trazer como isso funciona no psiquismo. Então, falo isso da parte energética, da parte do pensamento sistêmico, das constelações. E aí, Janine, vamos lá, Janine, vamos, Fer, vamos falar sobre isso. Porque toda essa nossa conexão à mãe é o nosso primeiro vínculo do amor, né? O afeto, ele está ligado diretamente à função mãe. Essa conexão que a gente teve com a mãe. E muitas vezes, nós colocamos alguém no lugar dessa mãe, né? Minha avó foi como uma mãe. Eu tive uma irmã que é uma mãe para mim. E é isso que a constelação trabalha. Quando eu entendo quantas coisas eu coloco fora de lugar, né? Às vezes eu sou mãe do meu marido. Parece que eu sou irmã do meu filho, né? Quantas mães chamam o filho de mano, né? E ele não é irmão. Aí quebra a hierarquia. Então, a constelação, ela fala diretamente sobre esse posicionamento. E quantas coisas nos afastam desse amor que é a nossa mãe real, né? Então, acho que um pouquinho foi isso que eu quis trazer para que a gente possa conversar e que alguém de casa possa conectar com algo diferente, ouvir de um jeito diferente e quem sabe ali não esteja o início da meada, né? Para desenrolar todo esse novelo. Pois é, e aí a Fer vai já colocando várias coisas, vão pondo pulguinhas na minha orelha, né? Porque tem quantas coisas que a gente faz inconsciente que acabam atingindo justamente de forma, como tu falasse, vai chamar de mano, mas mano é da mana, não é? Né? Ele é teu filho, então tem toda essa questão que precisa pensar, até mesmo na questão da constelação, a questão da hierarquia, né? Então, isso é bem importante frisar. E vamos entender um pouquinho, então, Janine, a questão de pensar na nossa mãe, como a gente pode diferenciar também, eu como mãe, pensar na minha mãe, como é que as pessoas tendem a fazer entender esse processo? Então, acho interessante ter falado sobre essa mãe idealizada, né, e essa mãe real. Porque quando a gente se torna adultos, né, não tem mais como dizer a culpa é da mãe. Né? Quando nós somos crianças, às vezes a gente está ainda às vezes não, nós estamos ainda em formação, a mãe não ensinou, a mãe não fez alguma coisa ainda, mas não que seja por culpa dela. Quando eu trabalho com dependência química, vou dar um exemplo, né? Muitas vezes eu pergunto para os pais ou para as mães, principalmente que são as que acabam mais participando, né? Às vezes do tratamento, tu fizeste tudo que tu fizeste até hoje, foi com a intenção de acertar ou de errar? Eu nunca ouvi uma mãe dizer que foi com a intenção de errar. E aí eu digo para ela, então deita tua cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, porém, com o conhecimento que tu estás tendo agora, a partir de agora, tu sabes que o que tu fizeste não funcionou, então nós vamos ter que agir por um outro jeito, por um outro caminho. Sempre falo, conhecimento é poder. Né? E aquilo que a gente faz com esse conhecimento nos torna responsáveis. Não é mais a mãe.
Santa ignorância. É. Não é à toa, né? Né? Santa ignorância, eu não sabia. Ok, então tudo bem se tu não sabes. Mas no momento em que tu sabes, tem esse conhecimento e continua escolhendo esse comportamento, é uma responsabilidade tua. Janine, é como Né? se a gente dissesse o conhecimento e a sabedoria, né? Então, talvez a sabedoria seja a gente Isso. botar esse conhecimento em prática, muitas vezes, né? Esses dias meu filho fez falando em mãe e filho, né? Fez um post no Instagram pra mim. Ele fez. Porque ele veio com essa história. Mas mamãe, conhecimento é diferente de sabedoria. E eu, como assim, né? E deixei ele falar. Conhecimento é aquilo que a gente sabe. E sabedoria é aquilo que a gente faz com esse conhecimento. Pronto. Eu, tá bom, então eu posso Ele fazer tem um quantos post anos? pra ti. 9. Posso fazer um Bacana. post pra ti, sim, vai lá, faz, né? Só dei umas aparadinhas assim, né? Mas ele... Então, assim, é isso que a gente transmite, né? Então, muitas vezes, nós mães temos, sim... nós adultos, vamos colocar, né? Essa mãe idealizada, que é muito diferente da mãe real, que é aquilo que ela pôde nos dar, com as condições dela, com o conhecimento que ela teve. Mas quando nós nos tornamos mãe, nós também temos uma idealização do que é ser mãe e o que a gente pode dar para o nosso filho e que às vezes a gente não é. Não consegue ser, né? Por várias coisas que acontecem na vida, as variáveis da vida, trabalho, né? Então a gente se sente culpada se está o tempo inteiro lá com o filho e não está trabalhando. Mas se sente culpada se está trabalhando e não está lá com o filho. Né? E a questão não é o tempo, né? A quantidade, é a qualidade desse tempo. E a gente tem que também mostrar para os filhos que o trabalho é importante, que as atividades domésticas também são importantes. Eu não falo só da mãe, falo do pai também, demonstra isso, né? Mas isso é importante para esse filho também saber que ele não é o centro do mundo, Sim. para ele se frustrar, para ele lidar com as frustrações da vida. E daqui a pouco, quando ele for um adulto e alguém disser não para ele, que ele, né, não vá conseguir lidar com isso e pense em morrer por causa disso. Que a gente imagina que não exista e está tão natural essas coisas acontecerem, Exato, né? Então, assim, a gente tem que ensinar o filho a se frustrar assim, não, neste momento eu não posso tirar essa atenção, mas se tu esperar daqui a pouquinho, quando eu terminar essa atividade, eu vou ali. Né? Então, esse tédio que a gente não nos permite mais ter. Porque o download, né, não é mais cair a ficha, como disse a Fer, adorei essa expressão, né, não tinha nunca pensado, vai ver que é porque eu só penso na ficha ainda, né, o meu download não caiu. Mas assim, ó, o download ali, né, é o quê? É entender que eu não sou o centro do mundo e nem tudo vai girar ao redor do meu umbigo. O egoísmo é importante para a criança em certo período da vida, para ela se sentir olhada, se sentir merecedora, se sentir valorizada, amada, né, amparada. Mas não é a vida real. Então, Sim. aí está a diferença entre o ideal e o real. Né? E a criança vai aprendendo isso. Né? Se conectando com ela. Com certeza. É como se, desde muito cedo, a gente já fizesse o comparativo, né? Ah, a mamãe do amiguinho buscou, a minha não buscou. A mamãe do amiguinho tá em casa fazendo comida, minha mamãe não cozinha. A nossa espécie, ela gira em torno de um comparativo, né? Nós sempre temos um comparativo. E dentro das frases do Hellinger, quando a gente tava falando, me trouxe essa frase, pais perfeitos, né? Criariam que tipo de filhos? Porque a nossa personalidade, os nossos desafios acontecem aonde os pais, né, vamos usar esse termo, mais falharam, mais estiveram ausentes, aonde a gente mais se desafiou. Né, onde eu mais pude me desenvolver, foi aonde eu precisei disso. Então, nossa, houve uma frustração, eu não pude dar um bem material ou uma atenção. Ali, a gente busca por aquilo. E no olhar da constelação, é como se os pais olhassem, a nossa geração, vamos dizer a geração hoje, né? A geração de pais hoje olhassem e quisessem dar para o filho aquilo que não receberam. Então, sistemicamente falando, é como se a gente julgasse o que recebemos ou o que não recebemos. Se a nossa
geração, né, a nossa espécie hoje pudesse olhar e dizer assim, nossa, eu vou passar para o meu filho tudo aquilo que eu recebi como valor. É como se nós focássemos novamente na falta, né, e não em tudo aquilo que aconteceu. Tanto que a frase sistêmica, né, quando a gente olha para os nossos pais, nossa, independente do que tenha acontecido, eu sobrevivi. Eu recebi o suficiente. Porque se não tivesse sido o suficiente, eu não teria sobrevivido. Né? Então, aquilo que aconteceu, da forma que foi suficiente para eu me tornar a pessoa que eu me tornei. E eu pude me desenvolver onde o pai e a mãe tinham aquela forma diferente de agir. Então, quando falamos sobre o sistêmico, tudo que é linear não é sistêmico. Se houver erro e acerto, deixou de ser sistêmico. Como a Janine falou no início, a mãe teve aquela postura ou aquela conduta para errar com o filho? Não. Ela foi a mãe que ela pôde ser, dentro da consciência das condições que ela tinha para ser aquela mãe, né? A mãe que eu estou sendo hoje, ou que eu fui ontem, ou que me tornarei amanhã. Então, entender que cada um do seu jeito, nós todos como indivíduo, estamos em busca da felicidade, né? Da forma que nós entendemos essa estrutura. Então, olhar, dizer assim, nossa, vou querer dar para o meu filho isso porque eu não tive, porque não me foi possível. Ok? Mas o que eu recebi como valor que me tornou esse indivíduo e que é importantíssimo que eu passe para o meu filho? Porque daí eu não entro num lugar de julgar, minha mãe não pode me dar, meu pai não pode me dar. Daí estou eu lá brigando com o idealizado e aquilo que não aconteceu. Então eu olho e digo, nossa, teve algo que meu pai sempre falava que eu lembro em tais momentos da minha vida. Nossa, como eu quero passar isso para o meu filho, para minha filha. Então é muito importante a gente poder conectar com este lugar, né? O que eu tenho, o que eu recebi, que pode ser feito diferente, que me feriu, que foi um abandono, talvez uma rejeição, e que eu posso fazer diferente, mas quantas coisas eu recebi que me tornaram o indivíduo que eu sou e que são importantes para que eu dê continuidade a esse processo, né? Tá certo. Nossa, a gente acaba entrando no assunto e parece... Porque o tema parece ser muito tranquilo de falar. E quando a gente começa a abrir, meu Deus do céu, né? São muitas questões. Mas nós vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Então, convido para que continuem conosco e a seguir a gente retorna. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, desta sexta-feira, uma ótima forma de terminar essa semana, né? Pensando que estamos próximos ao Dia das Mães e estamos aqui com o tema A Culpa da Mãe, que foi pensado e trazido pela Fer, lá do Prana Energia Vital, que sempre traz todos esses temas que fazem a gente pensar um pouquinho. Eu acho que um dia, quando que elas vêm, né, as meninas lá do Prana, sempre é bom pra gente poder parar, refletir, pensar no dia a dia, eu digo, em quantas questões, e se a gente puder mudar um pouquinho cada vez que a gente ouvir algo que fizer bem para os nossos ouvidos, né, como vale a pena. Então é bacana de pensar nisso. E hoje estamos aqui com a Janine Faganello Zanella, que ela é psicóloga, trazendo toda essa questão também do entender a mãe, entender sobre as culpas de mães, as culpas, como a gente, como mãe também, a gente carrega as nossas culpas, né? Então, Janine, para a gente continuar esse papo sobre essa culpa das mães, né? Eu digo, tanto a gente olhar para nossa mãe, quanto a gente se olhar. Que a culpa, que nem tu estavas falando, a culpa é da mãe e a culpa da mãe, né? Isso. A diferença. Quando é da mãe, a gente até comentou isso antes, né? Chamam na escola, né? O que aconteceu, o que essa mãe não está ensinando, né? E aí, de novo, é aquilo que essa mãe consegue ter conhecimento. A partir do momento que se tem conhecimento e não se usa dele, não se está sendo sábio, né? A culpa da mãe, já no sentido de se sentir culpada, né, por aquilo que não pôde dar, muitas vezes está muito mais relacionada com a falta que essa mãe sente do que com aquilo do próprio filho que o próprio filho necessita. Certo. Às vezes a gente tem que se dar conta e olhar, bom, essa é uma necessidade minha ou do meu filho porque eu quero dar para ele aquilo que eu não tive. E aí a Fer falou uma coisa muito importante que é a questão
que às vezes a gente consegue as coisas por aquilo que a gente não teve. E isso está relacionado ao nosso esforço. Sem esforço não existe recompensa. Sem o esforço, a gente não se sente capaz. A mãe bater, né, só nas costas e dizer, tá lindo meu filho, e aquela criança ou adulto que seja depois não ter se esforçado vai dizer, isso aí foi fácil, isso aí qualquer um faz. Não se sente capaz. Então, é muito importante a gente atrelar isso num mundo atual, onde qualquer tecla, né, nem tecla, agora a gente só passa o dedo, toca, né, as coisas aparecem do nada, esse imediatismo faz com que eu não tenha esforço. E eu não posso relacionar esse imediatismo de agora com aquilo que é a vida real, né? Porque aquilo que está no Instagram não é a vida real. É a vida ideal, geralmente, né? Então, assim, o quanto é importante a gente se esforçar, se responsabilizar para não culpar alguém depois. Porque o outro ou não teve conhecimento ou não pôde dar pelas suas limitações. Agora, o que eu posso fazer com isso? Né? É literalmente fazer diferente. Porque assim, filho é para sempre. Não tem como voltar atrás. Independente se for adotivo, se for biológico, não importa, né? A gente não pode voltar para trás. Quando tu fazes a colocação, Janine, sobre a questão de ver qual é a falta está chamando essa falta, será que realmente é o meu filho que sente ou sou eu que estou sentindo? Isso é uma forma de refletir realmente sobre várias situações que acontecem, que às vezes é um reflexo de algo nosso, né? Porque quando, assim, dentro da cognitivo-comportamental, existem 3 crenças principais que nós trabalhamos, que é o desamor, o desvalor e o desamparo, né? E nessas 3 crenças principais, por exemplo, quando que tu se sente desamparado? Não é quando tu quis um brinquedo e a tua mãe não te deu. É quando tu emocionalmente precisou e ninguém estava ali presente para te apoiar. Porque tu pode ficar triste nesse momento que não ganha o brinquedo e a tua mãe ir lá te dar um abraço e dizer, filho, nesse momento não dá. Mas quem sabe a gente pode brincar com essa outra coisa que temos aqui no momento disponível, esse outro brinquedo, esse outro jogo, ou às vezes nem precisa jogar uma pedrinha, né? Então, esse desamparo vem do emocional, não vem do objeto em si. Essa questão da gente se sentir desvalorizado pelo que faz, né? Quanto esforço teve? Né? Eu não me sentir amado, né? Querido pelo outro. É o olhar que o outro me dá, né? Quando a Janine falou sobre isso agora do brinquedo, nós nos conhecemos desde criança, né? Nossos pais são amigos, nossas mães são amigas. E aí eu pedi na época, e agora me remeteu à memória, que eu queria um pogobol. Quem aí ela foi criança nos anos 80 sabe o que eu tô falando. É aquele que pulava. 2 bolinhas assim. Isso. E aí a mãe disse então que ia me dar o pogobol de Natal. Porque a Janine tinha ganho. Aí eu tinha andado com o dela, disse, mãe, preciso de um pogobol. E a Janine caiu, quebrou o dente. Foi. Foi um dos traumas de infância. Esse foi um dos meus traumas. E aí a mãe disse, tu viu o que aconteceu com a filha da Preta? Tu não vai ganhar pogobol, é muito perigoso. Pronto, né? 2 anos chorando por um roller, eu também. Aí eles me deram um patins de 4 rodas, porque ele era mais seguro. E aí o roller não, só que todo mundo tava com roller. Então eu entendo a minha mãe. Sim. Mas isso que a Janine falou agora, não foi a questão do pogobol. Eu me senti amparada emocionalmente, porque o que a minha mãe quis? Zelar por mim. Claro. Segurança. Então, sim, obviamente que eu queria o apego, né? O pogobol, igual a amiga que tinha. Não, mas a Preta não vai mais deixar ela andar. Né? Então, a minha amiga não ia mais andar de pogobol. Então... E não deixou. Então, existe toda essa estrutura, não só em relação àquilo que tu não vai ganhar, seja porque os pais não têm condições de comprar, né? Enfim, ou porque poderia ser um brinquedo perigoso, mas de que forma isso foi tratado. Isso faz toda a diferença. É assim pra gente sempre, né? E assim, esse trauma meu, né? Enfim,
tu lembras, nós estamos falando de mais de 30 anos. Até mais, talvez. Mais, bem mais. Tá, mas não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas eu acho assim, que vocês estão deixando muito aberto. daí vocês tá ficando aqui. muito íntima essa conversa aqui, né? Exposição, assim. Mas assim, ó, olha a lembrança que tu tens. Né? Que talvez fosse uma lembrança só minha, da minha mãe ou do meu pai, né? Foi meu pai que me acudiu ali na hora, né? E tu lembras disso, né? Porque criou lá na nossa cabeça, né? No nosso cérebro, cria, a gente chama de engramas, né? Quando os neurotransmissores, os neurônios estão fazendo, né? As conexões e existe um trauma, cria uns engramas. Então, assim, de que forma isso cria? Pode ser para o lado bom ou para o lado ruim. E isso também tem muito a ver com aquilo que nós tínhamos comentado, né? Que eu disse que eu gostaria de mencionar que é super importante, que é o ambiente que a gente vive. O nosso ambiente modula, né? Para se sentir amado, para se sentir valorizado, para se sentir amparado. E isso é o mais importante. Porque assim, quando tu ganha um nenê, né? Tu pariu ali... E tu não sabes o que fazer, principalmente que tem um sol, teve sol ou primeiro, né, Laura, né? Mesmo que o segundo seja diferente, a gente pensa, nossa, o que eu fui fazer e agora? Né? O que eu faço? Porque não é tudo maravilha. Essa é uma realidade, né? Ninguém posta foto. Ontem à noite eu tava com uma amiga e a gente disse, pois é, mas ninguém posta foto do que a gente passa por trás, né? Das redes sociais. Né? Porque a gente gosta de postar coisa bonita, óbvio, Exato. né? Mas ninguém vê que as crianças passam mal do nada, que tu tem que dar um jeito na É hora. importante a Janine falar sobre isso, porque é algo que, poxa, se é normal do psiquismo, que a mamãe recém pariu o neném, e ela já pensa, o que eu fui fazer da minha vida? Se nós conseguimos olhar para isso como algo natural, imagina, Sem conhecereis culpa, isso, né? conhecereis Com a a culpa, vem a verdade e a culpa. verdade vos libertará. Poxa, é natural que uma mulher recém-parida sinta isso. Olha que lindo isso que a Janine está trazendo. Né? E assim, ó, mas vem a culpa. Por Ninguém- sentir isso. Por sentir isso. Como é que eu tô falando isso do meu filho, que é o meu maior amor e tal? E a gente tem que entender que esse amor vai se construindo com o tempo. Quanto mais vínculo, mais amor. Talvez porque Né? porque Mais ele conexão. esteja chorando às 6 horas sem parar Exato. e tu te pergunte, Jesus, eu já fiz de tudo. Por que que continua? Então, o que que eu fui fazer, né? Exato. Tem né? essas situações. Porque existe um sofrimento Sim. desta mãe. Uhum. E não é culpa até da para mãe. amamentar o Sim. bebê, né? Nini? Nossa. Quanta dor a mãe Nossa. fisicamente vai sentir. É o bico pra do nutrir, seio né? que racha, que é uma dor insuportável, Uhum. né? E que tu precisa aguentar pro teu filho. Tu acordar de 2 a 3 horas, quem, né, tem a amamentação, a livre demanda, né, que é 2, 3 horas, é de hora em 1h30. hora, né, meia em meia, né? Aí coloca para rotar, o bebê, coloca ele para deitar, diz agora. Já E começou ele de não novo. quer Não deitar, quer, né? aí ele quer deitar no teu lado. E Porque aí só ele que- já quer sentir, talvez, a mãe, alguma coisa. Exato, só que assim, a gente tem que entender que uma criança depende exclusivamente da gente, um bebê. O filho adulto não. Já tá nutrido, já cresceu, já recebeu Sabe o andar. suficiente. Né? E a gente já ensinou o principal, o que a gente pôde dar. E aí, quando a gente continua sendo, né? Claro, a gente sempre vai ser mãe, mas o que eu quero dizer é amamentando um adulto, vamos usar esse termo, a gente não faz com que ele se sinta capaz. Eu vejo, quando tu faz essa colocação, eu vejo qual é a importância da gente estar falando sobre assuntos como este. Por quê? Quando nós ainda temos a oportunidade de reorganizar o que está passando hoje, eu tenho 2 pequenos, mas para quem ainda também tem a possibilidade de reorganizar algumas situações e entender, saber o que faz bem, o que não faz, buscar o conhecimento, porque o que eu estou entendendo aqui é que não adianta a gente só repetir, por vezes, ações, por dizer que assim é o correto, sem abrir um pouquinho a mente, entender o que realmente poderia ser melhor. E aí a gente acaba tendo um resultado talvez não satisfatório.
onde, enquanto eu tentando me organizar e tentando colocar isso de uma forma com que eu consiga realmente repassar para o meu filho que é assim a vida, que é assim que ele vai viver, ele chegue um pouco mais maduro, quem sabe. Só que isso tem a ver com o ambiente que eu estava falando, né? Porque existe, vamos supor, eu critico a minha mãe por determinada situação específica, né? Não me senti amparada. Tô dando um exemplo. Daqui a pouco eu não tô conseguindo amparar meu filho. Né? Eu tô criticando lá, mas eu tô repetindo um padrão. E no momento que eu me dou conta e eu tenho conhecimento sobre isso, eu posso fazer diferente. Essa decisão do comportamento é minha. Depende do ambiente, como eu vou me posicionar nesse ambiente, como eu vou escolher. Porque a gente quer fórmulas prontas de como cuidar, para não se sentir culpada. Né? Mas não existe, cada ser é único. Então, assim, o ambiente modula o nosso comportamento. Então, se eu estiver próxima a mães que estão desestruturadas no momento, que não conseguem ou que me dão somente aquelas reclamações, eu vou me sentir só assim. Mas se eu buscar a ajuda para fazer diferente do que eu sempre me senti, talvez eu mesma me fortaleça e, né, consiga me sentir capaz em ser mãe. Né? Eu mudo aquela crença também, né? Que tá lá enraizada. Até porque várias mães, acho que quando acontece algo com o filho, quantas vezes a gente percebe isso? A mãe diz, mas meu Deus, onde foi que eu errei? O filho, não tá sendo feliz no amor, não tá com realização profissional, tá envolvido com álcool, drogas, assim como a Janine também trouxe o exemplo. A mãe já começa a se perguntar, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Então já entra num lugar, e aí quando falamos sobre a constelação é isso. Entender que ninguém nasceu na barriga errada. Né? A alma que vem para a Terra dentro daquele ventre precisa daquela experiência. Né? E que a pessoa é uma máxima da constelação, né? Cada um sobrevive à mãe que tem. Então, aquela mãe do jeitinho que ela é, o universo é perfeito. O jeito que Deus, a força criadora, Buda, Jeová, o nome que for, né? Cada um que sinta no seu coração. Ele faz com que o sistema aconteça da forma que precisa acontecer. A alma vem para a Terra na família que precisa vir, para a experiência que precisa. Então a mãe, dentro daquilo que é possível para ela é a mãe que o filho precisa. Cada um de nós teve a mãe que precisa. Bom, quer dizer que eu não preciso buscar terapia, então, porque eu sou a mãe certa? Não, isso é outra coisa. O que eu posso fazer, que é a frase que a Janine falou, para fazer diferente, para melhorar a estrutura, para que no meu sistema aquilo possa de alguma forma ser diferente. Se vem um sistema de agressões, de vícios, sistemas de divórcios, abandonos, que tipo de terapia com o psicólogo, com o padre, com o pastor, com o terapeuta holístico, com o constelador, o que eu posso buscar para deixar mais leve essa jornada? Né? Porque nós nascemos no lugar que precisamos para nossa experiência terrena, mas existem várias ferramentas, e acho que é uma frase do Jung, né? Enquanto eu não tornar o inconsciente consciente, vou chamar isso de destino. Então, quando eu me torno consciente, depois que eu sei, eu posso fazer algo por isso, né? E Fer, enquanto tu falas também, penso que conhecimento liberta, né? Essa é uma frase que se ouve muito, se fala muito. E a gente, talvez, claro, nasceu para ter a experiência certa, mas para que a gente não precise, talvez, as próximas gerações terem que repetir certos padrões, a gente precisa entender e talvez, se conseguir, né, dentro de cada um das suas possibilidades, ir mudando essas, para que não se repitam, porque é bem bacana, e eu sempre digo pra Fer que tudo que ela fala, assim, tem muito a ver e tem muito, dá pra gente entender, assim, e colocar em prática, porque quando tu falas que quando uma pessoa não entendeu o propósito, isso vai se repetir até ela entender. Então, se o casamento não deu certo e ela não mudar algo que pode estar
pode ser que o próximo não dê certo novamente, porque o problema não é o outro, está em mim. Então, o que eu preciso aprender, o que o meu sistema precisa compreender que aconteceu e que está tudo bem e que eu preciso mudar para fazer diferente. Que é a questão da Então- responsabilização, né? Uhum. De ter a responsabilidade de adulto. Às vezes eu falo assim para os meus pacientes, tá na hora de ter papo de adulto para adulto, Uhum. né? Principalmente entre Sim. casal. Porque tem uma criança ferida e outra criança ali brigando, né? Para ter razão. Então, E uma terceira criança que por vezes assiste tudo isso. assiste tudo isso. Então, é o ambiente. E aí o ambiente vai modular isso. Vai Uhum. modular esse comportamento, porque é o que ele tá vendo, é o que ele tá aprendendo que é normal, Uhum. né? Tá certo. Se eu viver num ambiente onde briga é normal, se eu tiver um relacionamento conflituoso, pra mim isso é normal e tudo bem. Né? Segue o padrão. Segue o Tá padrão. certo, tá certo. Meninas, nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna com esse papo, A Culpa da Mãe. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre a culpa da mãe. Nós estamos aqui tendo uma sessão de terapia junto com a Fer do Prana. Estamos aqui com a Janine Faganello Zanella, que é psicóloga, está nos ajudando. Então, assim, sem terapia hoje a gente não sai do programa, né? O pensar, o repensar e, por vezes, a procura também de pessoas que nos ajudem a fazer com que a gente possa fazer diferente, né? Então, a gente tem inúmeras formas, né? A gente tem as terapias que é como chegar lá no Prana e escolher algo para fazer que seja de acordo com o que tu está sentindo. Eu digo que até no papo de hoje uma constelação familiar seria ótima, né? Eu digo por indicar porque sempre é muito bom, deixa todos os assuntos bem leves. E uma terapia, né, na questão psicológica é poder conversar com um profissional da área para que possa te orientar e tudo mais. Então, se está tendo a demanda, né? Por que não? Por que não? Então é bem bacana. E para a gente voltar para esse papo, Fer, como a gente pode continuar vendo a questão da responsabilidade sobre essas... E também é importante falar sobre isso que tu deu início, Laura. Uma terapia não exclui a outra, né? Janine sabe, Janine, tô te mandando uma pessoa pra Janine fazer o acompanhamento. A pessoa Claro. vem, constela, né? Traz pra consciência aquela postura e ela precisa de um acompanhamento. Então, a Janine já sabe, já mando, já dou o telefone dela e já encaminho lá para que ela dê a sequência. Por quê? Muito se olha e diz assim, se eu não vou fazer essas coisas porque eu faço tal... As inteligências e a saúde são distintas, não é? Porque eu tô fazendo lá com a psicóloga que eu não preciso meditar ou fazer um yoga, não é porque eu vou na psicóloga que eu não preciso fazer academia, Com né? Não vou na nutricionista, então não preciso ir na psicóloga. Ao contrário, uma ajuda a outra, uma complementa a outra, uma não vive sem a outra. Se eu tentar olhar só pro meu espírito, eu vou esquecer do meu corpo. Se eu tratar só do psiquismo, eu vou esquecer que eu tenho uma alma e um corpo. Então, é um contexto todo, um não exclui o outro, né? Olha a importância de a gente olhar para isso. É como uma medicação, ela está a serviço até o necessário. E tá tudo E bem. pronto, não é porque vou na psicóloga que não vou precisar do remédio do psiquiatra. A gente entender que está ali a serviço e que tudo é um contexto, a gente não é uma coisa só, né? Não somos seres de tantas possibilidades. Verdade. Então, vamos lá. Na constelação, nós falamos sobre culpa como uma consciência pessoal, né? Onde nós estamos procurando culpados. Estou tentando culpar lá, culpar aqui. Então, essa culpa, a gente faz um ping-pong de culpa, né? Joga pra lá, joga pra cá, culpa é tua, culpa é minha, culpa é minha. E tudo bem, faz parte da nossa consciência pessoal. Quando nós passamos por uma consciência mais coletiva, a gente entende que nada acontece por acaso, que aquilo que o outro está fazendo, né, dentro do karma do outro, da postura do outro, está a serviço daquilo que eu também preciso experienciar. Então, aquilo que a Janine faz está a serviço do meu, o meu está a serviço do dela. E aí, eu consigo sentir a culpa, perceber isso, faz parte, é uma emoção, ela tá ali para que a gente viva ela, né? As emoções, sempre gosto de falar. A gente às vezes quer entender emoções. Emoções não são feitas para serem entendidas, são feitas para serem vividas. Vivo aquela emoção e agora penso, o que eu faço com ela? Regular elas. Regular né? Eu elas, chamo né? de regular as emoções, né? Porque muito se fala sobre
controlar as emoções, dominar as emoções. Isso é uma grande bobagem aqui do meu lugar, tá? A gente olha para elas, a gente aprende a lidar com elas. Tá? Então, quando eu percebo essa culpa na minha consciência pessoal, onde eu estou procurando culpados, né, brincando do ping-pong, eu posso acessar uma consciência coletiva e entender a minha responsabilidade sobre isso. Né? Até onde eu fui responsável por essa situação? Até onde eu deixei que isso acontecesse? Quantas coisas que aconteceram lá na minha infância que eu sigo fazendo isso até agora e ainda justificando, eu tô apegada, eu me identifiquei com aquele fato, eu me identifiquei com aquela emoção e aí eu começo a dizer, é que eu sou assim. Ah, sinto muito, né? Sinto muito. Nós somos seres infinitos, de infinitas possibilidades. Toda vez em que eu durmo de conchinha com um fato ou com uma característica, eu já me limitei. Eu já me rotulei. Ah, eu sou assim. Sinto muito. Quando decidi não ser mais, aviso. Meu pai, minha mãe era assim, né? E a Isso. gente fica nessa justificativa. Nessa justificativa. Então, a culpa, ela é um sentimento, dentro do ponto de vista sistêmico, infantil, pueril. Né? É um sentimento jovem, né? Primata. Quando eu entendo que ele é normal, ele é um sentimento, ele tá ali, eu vivo ele, mas eu posso fazer algo bom com ele, ou não. Eu posso justificar o resto da minha vida, usar ele de sofá, deitar e justificar. Justificar a minha falência, como pessoa, como indivíduo. Assim como eu posso olhar para aquilo, sentir a culpa, vivenciar essa culpa e dizer, ok, e a dessa? O que eu faço? Né? O que eu posso fazer diferente a partir de agora com isso? Então, eu assumo essa responsabilidade. E assumindo essa responsabilidade, eu vou para aquilo que a Janine falou. Eu vou para o adulto. Então, o que o meu adulto pode fazer com a minha criança ferida? Poxa, eu reconheço lá na minha infância um abandono, uma falta de apoio, talvez um ambiente que não tenha sido o que eu gostaria que fosse, mas foi daquele jeito. Então, eu olho para minha criança, eu, Fernanda adulta, olho para a criancinha Fernanda, e se eu quiser agora eu entro no Mercado Livre e compro um pogobol. Olha só. Olha esse lugar. Eu posso olhar para essa história e dizer, ok. Já aconteceu numa constelação de eu perceber no campo que aquela minha cliente, que aquela criança que morava lá, que a nossa criança vive em nós, ela precisava ir comprar uma boneca. Eu falei para ela, tu vai pegar um dinheiro, ela tinha condições financeiras, eu disse, vai numa loja de brinquedos sem ninguém, tu e a tua criança, e escolhe uma boneca e compra. E abre, e cheira a boneca, se precisar tu brinca com a boneca. Depois tu faz o que tu quiser com ela. A boneca perdeu o sentido. Ela comprou a boneca, ela ficou 2 dias com a boneca e doou. E ela parou de dizer que nunca teve uma boneca. Porque agora ela teve. Então ela não pode mais dizer que nunca teve. É que a gente se apega a coisas que não fazem mais sentido neste momento de vida. E aí o programa não roda, né? Há tempo atrás, quando criança, né? Só que eu me sentir culpada, tanto como mãe, né? Como eu poderia ser. E eu entender que às vezes, sim, eu sou culpada, é uma linha tênue também. Né? Então, às vezes, sim, eu vou ser culpada, não sei se é a palavra tão forte, às vezes responsável, né? Por aquilo que aconteceu. E eu tendo conhecimento disso, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para consertar isso neste momento? Filho, eu errei, desculpa. Não deveria ter gritado, não deveria ter feito aquilo, não foi uma atitude legal. Qual é o problema de eu pedir desculpas, né? Assumir, né? Assumir essa minha responsabilidade. Eu sempre fui assim. Ok, então tu também tem que estar ciente das consequências deste teu comportamento. De não assumir as responsabilidades. E é bem isso, né, Nini? Quando a gente fala sobre, é que eu sou assim, né? Eu sempre fiz, eu nunca. A gente tá apegado a isso. Poxa, se tu nunca teve, então tem agora. Tu nunca usou, usa agora. Tu nunca fez, então faz agora. Porque senão a gente ficou apegado que eu sou assim, que eu nunca fiz, que eu sempre fui. E aí rotulou e limitou, né? E isso que tem a ver com o ambiente, retornando ao mesmo assunto do ambiente, que eu acho extremamente importante, né? Até nas questões de doenças, né? Cânceres, a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, o avô teve, o pai teve, o filho teve.
né? Existem casos que é muito claro que não é genético. Ah, mas estiveram no mesmo lugar. Foi o comportamento, né? A mesma ingestão do tipo de alimentos, se é fumante, tô dando um exemplo, né? O mesmo ambiente propício, né? As Enfim, mesmas posturas. as mesmas posturas. Então, assim, hoje se sabe também que muitos, né, tipos de câncer estão vinculados ao comportamento, ao ambiente e não à genética. Uhum. Então, não preciso ser assim. Eu posso ser diferente. Uhum. Tá certo. E quando a gente fala, foi importante a Janine trazer isso sobre a genética, porque é uma genética comportamental, né? Como se tivesse, não no DNA só físico, mas no DNA daquilo que nós chamamos de fidelidade invisível na constelação. Eu sigo o mesmo padrão comportamental, numa fidelidade invisível aos meus antepassados. Então, para eu pertencer àquele sistema, eu preciso ter esta postura, este comportamento, ter a casa deste jeito, seguir brigando o casal porque lá em casa o casal brigou. Então, a gente entender que nada acontece por acaso, que aquela estrutura é a estrutura que pode ser, mas que existem muitas ferramentas para eu fazer diferente e deixar essa jornada mais leve, né? Tá certo. Meninas, gostaria de deixar aqui o espaço, porque o papo tá bem legal e fluiria com certeza, continuaria fluindo. Porém, nós agora chegamos ao final do programa, eu gostaria de deixar um espaço para vocês fazerem as suas considerações. Fer? Então, quero mandar um beijo especial a todas as mães que nos assistem, especialmente para mim, então, em nome da minha, para todas as outras. E ninguém nasceu na barriga errada, toda mãe é a mãe que precisa ser, e a mãe é o nosso primeiro vínculo do amor, né? Quando nós não conseguimos, por N razões, conectar a esse amor, né? Esse amor tão incondicional que é o que uma mãe dá, né? A nossa vida toda terrena é desafiadora, né? Então, olhar para isso e poder, de alguma forma, conectar esse amor incondicional é uma cura muito grande, e é um processo, talvez durante toda a jornada terrena. Então, um grande beijo para as mães e que possamos todas entender que temos a mãe que precisávamos, né? Para nossa experiência. Com certeza, muito bonito. Vou Janine? copiar a Fê, também vou dar, em vez de um beijo, vou mandar um grande abraço para minha mãe, né? Porque eu sou muito do que eu sou por ela, né? Com certeza tenho o meu legado aí, né? Que eu vou levar em função do legado dela. E isso é importante, né? E aquilo que eu não considerei que faltou, que foi uma questão minha, da minha percepção, eu tenho que me responsabilizar por isso, por fazer diferente, né? Então, um grande abraço a ela e às mães da minha família e a todas as outras, né? Porque, de alguma forma ou de outra, a gente acaba sendo mãe, sempre, né? Com certeza. E também deixar um recado que eu acho que é o mais importante, né? Para a gente não se sentir mães como culpadas, né? Para a gente pensar qual é o ambiente que a gente está criando e qual que a gente foi criado. E pensar o que a gente está repetindo. Quando a gente se der conta, ninguém morre por pedir desculpas, né? Muito pelo contrário, só cresce. Então, se a gente puder fazer esse papel e assumir essa responsabilidade, a gente já vai estar criando um novo caminho diferente do que a gente teve. Com certeza, que bonito. Meninas, agradeço vocês de coração, lindas as palavras, inclusive para finalizar esse programa. Também gostaria, então, aproveitando, de deixar aqui um abraço a todas as mães, em especial a minha, que sempre me acompanha. Muito obrigada, mãe. E dizer que sim, que este papel de mãe, indiferente se tu é mãe que gestou, se tu é mãe que adotou, se tu é a mãe porque é casal homossexual, enfim, que tem as suas outras versões de família e que está tudo bem, mas que assumem o papel de quem está ali para cuidar de alguém, por zelar de alguém, né? A vida de alguém. Então isso é rico, é pensar que a gente realmente tem, quando são pequenos, a responsabilidade de
estar aí para auxiliar a todo momento. E quando eles se tornarem adultos e eles voarem, porque toda mãe acha que a gente vai conseguir deixar os filhos aqui, e a gente sabe que a gente não vai, né? Mas eles são para o mundo, mas que eles saibam ter as melhores escolhas a partir da sua fonte principal, da sua família, de quem ajudou a criar eles. Então, um abração muito forte a todos, né? E eu faço sempre uma brincadeira com uma frase que minha mãe sempre me disse, mas que ela faz todo sentido, que eu entendo porque ela faz todo sentido. Então, Laura, seja gente. E eu estou continuando a tentar a ser a melhor gente possível. Então, um abração a todos e até segunda-feira.